Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Federal do Maranhão, Programas Novos Caminhos. Eu sou o professor Robson, estamos aí na disciplina de Game Design, partimos aí para a terceira parte, né, do item Projetos de Jogos. Então, iremos começar aí trabalhando, né, sobre organizando as atividades do projeto. Então, pessoal, vimos até aqui a estrutura geral de um projeto de jogos e o papel do GDD. Nas próximas aulas, vamos discutir as fases de concepção e pré-projeto. No entanto, ainda pode existir dúvidas sobre como organizar a fase de produção. A intenção aqui não é cobrir todo o conhecimento de gerência de projetos ou de engenharia de software. Vamos apenas apresentar algumas ideias gerais que podem ajudar a organizar o projeto de um jogo. Elas podem ser suficientes para uma equipe de desenvolvimento pequena, por exemplo, com 5 ou 6 pessoas. Vamos começar lembrando que o resultado final do projeto é o jogo. Vamos começar lembrando que ele surge de uma só vez e ele é criado pela união de várias partes. Tá? Corrigindo, que ele não surge de uma só vez, tá? Ele não surge. E aí ele dá o resultado da união de várias partes, então ele não aparece do nada. Vamos chamar de tarefas ou atividades a produção dessas partes, por uma ou mais pessoas da equipe. Existem duas formas básicas para se definir as tarefas do projeto. Podemos começar pensando nos elementos que juntos vão construir o jogo, fazendo uma analogia no projeto de fabricação de uma cadeia. Eu posso começar pensando em como fabricar os pregos, ou pernas e assento do encosto desta cadeira. No caso do jogo, poderia começar pensando em programar sistemas para desenhar imagens na tela, ler comandos do teclado e tocar música. Essa abordagem é conhecida como bottom-up, né? Ou seja, de baixo para cima. Outro caminho é começar do produto final, que vai sendo dividido em produtos menores. A produção de cada um deles se transforma em uma ou mais tarefas. Esses produtos também podem ser divididos novamente em partes menores. Nesse caso, temos uma abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo. Tanto na abordagem bottom-up e como na top-down, vamos chegar a uma lista de tarefas e os produtos de cada uma delas. Também vamos saber quais tarefas dependem de outras. Por exemplo, é preciso ter as pernas e o assento da cadeira para poder fixá-los. Além dessas dependências, também precisamos controlar para cada tarefa a pessoa responsável. Ou melhor, designar as tarefas para a pessoa responsável e o tempo necessário para ser completo. Nos projetos pequenos, existem métodos que pode ser criado, né, uma tabela simples com todas as informações. Para os projetos maiores, existem métodos de planejamento e gerências que ajudam a controlar tudo isso. Vamos dar um exemplo do planejamento de tarefas em um jogo de tabuleiro. Imagine que neste jogo
temos algumas peças de plástico no formato de pequenos prédios, um tabuleiro de papelão e um manual de regras. Tudo isso é colocado em uma caixa de papelão. Assim, a produção do jogo envolve as seguintes tarefas. Primeiro, fazer os modelos das peças de plástico. Segundo, fazer os moldes das peças. Terceiro, produzir as peças de plástico. Quarto, imprimir primeiro o tabuleiro. Quinto, imprimir o manual de regras. Sexto, fabricar as caixas. E sétimo, colocar as peças do tabuleiro e manual em cada caixa. Agora vamos pensar nas dependências entre as tarefas. A produção das peças depende dos moldes, que depende dos modelos das peças. A colocação dos componentes do jogo na caixa depende de tudo estar pronto, ou seja, podemos fabricar as peças tabuleiro e o manual ao mesmo tempo. Depois que tudo estiver pronto, podemos montar as caixas do jogo. Agora, precisamos definir quem vai fazer cada tarefa. Por exemplo, um designer pode fazer os modelos 3D das peças para as tarefas de fazer os modelos das peças de plástico. Uma fábrica de plástico pode ser contratada para as tarefas de fazer os moldes e produzir as peças. Uma gráfica pode ser responsável pelas tarefas de imprimir o tabuleiro e o manual de regras e fabricar as caixas. Entanto, uma equipe pode ser contratada para a tarefa de colocar as peças, tabuleiro e manual em cada caixa. Cada uma dessas tarefas também tem um prazo para ser completada. Por exemplo, a tarefa de produzir as peças de plástico pode levar 15 dias, enquanto a tarefa de imprimir um tabuleiro leva um mês. Imagine agora que a gráfica contratada não consegue produzir no mesmo tempo os tabuleiros, manuais e as caixas. Nesse caso, temos duas opções, que seria contratar outra gráfica para uma das tarefas, achar que elas sejam feitas em sequência, o que pode aumentar a duração do projeto. Com essas informações de tarefas, responsáveis e prazos, podemos ter uma estimativa da duração de todo o projeto e também podemos fazer o seu acompanhamento verificando se as tarefas estão completadas. Uma forma de visualizar essas informações é através de um diagrama que damos o nome aí de diagrama de Gantt. Existem programas para trabalhar com esse diagrama, que ajudam a calcular a duração do projeto e fazer o seu acompanhamento. Também existem outras técnicas para construí-las, mas eles vão além da proposta do nosso curso. Agora, pessoal, para a gente finalizar, vamos exemplificar as fases de um jogo do projeto Pong. Depois que nós discutimos todos os conteúdos, nas aulas anteriores, vamos imaginar como poderia ser um projeto de jogo como o Pong. Na fase de concepção, a equipe de desenvolvimento começa a discutir ideias para o jogo. Eles decidem fazer um jogo competitivo mais simples, que possa ser aprendido, o jogador possa aprender rapidamente. Depois de algum tempo de discussão, eles criam as regras básicas. Na fase do pré-projeto, um artista gráfico começa a experimentar com diferentes estilos de desenho para as raquetes. E agora um programador faz testes com 2 games engine para discutir escolher quais desses vai ser utilizando no jogo. Então ele vai fazer aí com 2 programas, que seriam os motores de jogos. Ele vai fazer o teste e vai decidir qual que vai ser o melhor para desenvolver o jogo. Quando essas escolhas estão feitas, começa a produção do jogo.
No início da produção é feito o planejamento do projeto e são identificadas algumas tarefas. Então, pessoal, as tarefas que nós temos, né, é desenhar as raquetes, desenhar a bola, criar os efeitos sonoros para rebatimento da bola, programar a movimentação das raquetes, programar o rebatimento da bola, programar um aumento de pontuação de um jogador quando o outro não rebate a bola, programar a apresentação da produção na tela, criar uma música de fundo para o jogo, programar o final do jogo com a vitória de um jogador, desenhar uma tela de vitória, criar uma música de fundo para a tela de vitória, desenhar uma tela de título do jogo, criar uma música de fundo para a tela do jogo e programar o início de uma partida. E, né, como nós vimos, aí tem as dependências, as atividades, uma que depende da outra. Então, por exemplo, a tarefa 4 depende da tarefa 1. A tarefa 5 vai depender das tarefas 2 e 3. Perceba que um programador pode começar a tarefa 4, enquanto o artista faz a tarefa 1. No entanto, tarefa 4 não termina até que se tenha os desenhos da tarefa 1 completos. A tarefa 7 depende da tarefa 6, que por sua vez depende da tarefa 5 à tarefa 9. Depende das tarefas 6 e 10 e 11 à tarefa 14. Depende de 12 e 13. Essas tarefas são distribuídas entre um programador, um artista gráfico, um músico que também fará os efeitos sonoros. Através de reuniões das equipes, são feitas estimativas de duração das tarefas e a partir desse planejamento, a produção do jogo inicia e provavelmente serão feitos ajustes durante o desenvolvimento. Por exemplo, uma tarefa pode levar mais tempo do que foi previsto, ou novas tarefas podem ser incluídas para adicionar elementos do jogo. Quando isso, devemos lembrar de controlar a liberdade criativa com o avanço do projeto, como discutimos anteriormente. Tá? Então, pessoal, nós finalizamos aqui a parte de projetos e espero que vocês assistam as videoaulas e façam o nosso GDD. Lembra que temos o GDD simples e o GDD Canvas para essa unidade. Então, pessoal, até a unidade 4. Abraços, tchau, tchau.